Guga, vamos começar com o gráfico de IRB? Nosso telespectador adora quando fala de IRB. Ah, é? Vamos para o gráfico de IRB. Sempre dá cliques. Sempre dá cliques. Que mais? Que outros ativos o pessoal quer saber também, além de IRB? IRB, Petro, positivo, o pessoal sempre pergunta, mas IRB, principalmente agora que caiu. Então vamos começar com o IRB. Legal. Se nós olharmos, eu acho que faz sentido a gente fazer uma reflexão um pouco mais longa, né, do comportamento aqui de IRB. Acho que quando a gente volta no tempo, né, ali para 2018, 2019, né, até o evento, né, que nós tivemos lá em relação ao balanço de IRB e toda a polêmica que se teve, que fez uma quebra de confiança por parte do mercado. E essa quebra de confiança fez com que todo o comportamento de IRB ao longo do tempo mudasse muito, né? Acho que ali em setembro, final de 2020, você tinha uma expectativa de que pudesse ter um repique mais forte, que ele poderia ter uma melhora, mas não aconteceu, né? E a gente teve uma grande desvalorização. Quando a gente olha numa questão de relativa, né, quanto o IRB já foi cotada no tempo, aí quando está sendo cotada hoje, a gente tem uma desvalorização aqui de 95%. 95%. Né? E toda uma mudança, toda uma transformação de narrativa, porque ela estava presente aí, praticamente tudo que era fundo tinha IRB. Né? Nenhum analista conseguia falar mal de IRB. Era impressionante, só que o tempo passou. E o tempo passou e a narrativa mudou. Né? E aí existe algo em economia comportamental que a gente fala de disponibilidade de informação, ou seja, informação que é disponível por mais tempo, né, no último estágio, vamos assim dizer, né, de conversa. Então, quando a gente olha para isso, né, a gente consegue entender por que hoje as narrativas são como são. Né? Tanto que tem dois investidores emblemáticos aí em IRB, né, que querendo ou não, né, no início, quando falaram que o Warren Buffett tinha posição em IRB, ele disse que não tinha, nunca teria, né, nunca teve, não tinha, nunca teve, nunca teria. E a gente tem agora, né, a narrativa toda do Luiz Barsi, que é outro mega investidor, né, super bem sucedido, e que traz, né, querendo ou não, um voto aí de muita confiança para IRB, né? Quando a gente olha assim, e isso em algum momento no tempo vai refletir numa narrativa positiva. Então, eu acredito que quando IRB começar a ter seu movimento de melhora, né, essa narrativa aí vai ser lembrada e isso vai gerar, né, algo que vai retroalimentar uma expectativa positiva e as coisas vão começar a acontecer. Quando eu olho para o gráfico de IRB aqui agora, né, e olho para esse momento aqui de IRB, o que me chama a atenção? Né? Primeiro, eu acho que está claro que a gente vinha aqui todo movimento de queda. Né? Não posso nem dizer que correção, isso aqui é muito mais correção, é queda, né? Porque tá muito abaixo dos níveis que se tinha ali no período do início das negociações, né, do IPO. Então, quando a gente olha para esses últimos movimentos, o que me chama a atenção? Né? Depois de toda essa queda, depois de toda essa correção, a gente percebe aqui um movimento que aconteceu em duas etapas. A gente tem aqui duas etapas de queda que tem a mesma amplitude. Né? Esses dois movimentos aqui têm a mesma amplitude. A gente está nesse patamar de preço aqui, onde se repete, né, essa movimentação. E o mais interessante é que no final deste movimento a gente tem aqui uma mudança de comportamento de IRB, ou seja, a gente tem aqui um movimento de valorização que é muito interessante, muito expressivo. A gente teve aqui uma valorização de 32% em 13 pregões, né? 12, 13 pregões. Então a gente teve uma valorização de 32%, que muda, de certa forma, né? O apetite aqui mostra que teve uma mudança aqui no apetite dos investidores nesse período de tempo. Parece que teve um exagero aqui do comportamento. Tá? Então, o que nós podemos esperar aqui de IRB quando o IRB começar a melhorar, quando começar a ter um movimento mais positivo? O que nós podemos esperar aqui de movimentação? Olha, eu acredito que pelo menos o cenário menor, assim, o repique menor de IRB, né, é para voltar para R$ 2,90. Eu acho que esse aqui é o menor dos menores movimentos que nós poderíamos ter. Se isso acontecer, nós estamos falando aqui de uma alta em torno de 44%.
Olha que interessante, 44%, mas não vai ter feito nem cosquinha no que, se a gente for olhar para trás, no que já teve ao longo do tempo. Tá? Então, esse é o primeiro nível que eu consigo enxergar. E o melhor dos mundos seria voltar aqui para a região de 5,30, que é nada menos do que voltar para a região de um ano atrás, tá? Que era outubro de 21. Então, o que eu consigo enxergar para IRB é esse cenário, esse movimento. Já o pior cenário de todos, né, que eu consigo enxergar para IRB, continuando aqui essa movimentação de baixa e tudo mais, tá? O pior cenário que eu conseguiria enxergar assim, para IRB seria ir para a região de 1,55, tá? Esse patamar de preço. Tá? Acho que entre 1,80 e 1,55 seria ali, se por um acaso for a esse patamar, né, porque ela nunca foi para esse patamar de preço, se por um acaso for para esse patamar de preço, vai ser incrível, vai ser perfeito, né, para se tomar posição. Eu acho que faz sentido, sim, tecnicamente. O nível de preço que nós estamos é um nível de preço muito interessante. Não tem gatilhos operacionais, né? Não tem aqui algum indicador que me ajude a eliminar o meu viés, né? Principalmente o viés ali que a gente começa a ter, né, de efeito posse, aversão à perda e tudo mais. Se você coloca um indicador técnico para poder acompanhar uma determinada tendência que venha a entrar em IRB, te ajuda muito a eliminar os seus vieses comportamentais. Tá? Então pode ser um indicador como um high-low, né, que mede ali a média das máximas com as médias das mínimas, pode ser até mesmo um cruzamento de médias móveis, tá? Pode usar daqui a pouco alguma estratégia utilizando o estocástico, parabólico, MACD, enfim, dá para pegar algum indicador que pelo menos ele traga que traga, né, essa função de eliminar os seus vieses comportamentais, e aí dá para seguir olhando, né, para esses dois alvos, o alvo de R$ 2,90 e depois o alvo de R$ 5,30.